Enquanto você se prepara para o início das nossas celebrações, eu quero lembrar a você os nossos avisos. E os avisos, eles correm na linha da nossa semana que se inicia na segunda-feira com os nossos discipulados, os homens, as nossas reuniões de oração na quarta-feira, todas as quartas-feiras às 19h30. E essa é a programação que nós vamos manter por um tempo. Eu quero deixar marcado no seu coração e destacar para você um aviso importante a respeito do retorno dos cultos presenciais. Lembrando que no próximo domingo, próximo domingo, dia 20 de setembro, os nossos cultos presenciais estarão acontecendo com a inscrição prévia. Lembrando sempre, o link vai ser lançado no decorrer da semana, você vai poder se inscrever dentro daquela restrição, se você não tiver nenhuma restrição, dentro de todas as questões, sanitárias, os problemas aí para quem tem comorbidade, nesse primeiro momento não poderão participar. Então os nossos cultos acontecem basicamente com pessoas acima dos 10 anos de idade até os 59 anos. Se não houver nenhum problema de comorbidade, nenhum sintoma gripal, nenhum problema, você é convidado a participar dos nossos cultos e a voltar a participar de uma maneira presencial. Aqueles que não podem, aqueles que não estarão conosco, lembrem-se sempre que os cultos serão híbridos. Aquilo que vai acontecer no presencial vai continuar sendo transmitido via internet. Isso não muda em nada. A única coisa que você precisa se programar, caso você venha participar, você se sinta confortável a participar dos cultos presenciais, é que você precisa fazer a sua inscrição prévia no link que vai ser então disponibilizado no decorrer da semana. Mas prepare-se para isso, prepare-se para estar com a gente, prepare-se para viver novamente a atmosfera de adoração presencial. Claro que os nossos cultos, nós buscamos, na medida do possível, ter todo esse ambiente de adoração, ainda que você esteja na sua casa, mas voltar e estarmos juntos no ambiente presencial será também muito bom para todos nós e vai ser uma bênção para a igreja termos este momento de retorno e de retomada. Amém? Então coloque no seu coração tanto as nossas programações virtuais que seguem como acontecem todos os domingos, todas as semanas, todas as quartas-feiras, terças-feiras, segundas-feiras, dentro daquilo que nós temos através dos ministérios, mas de uma maneira muito especial, dia 20 de setembro, o nosso culto presencial às 19 horas aqui na igreja. Que o Senhor abençoe, que você tenha uma ótima celebração, que você continue com a gente e Deus possa falar com você. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Nos reunimos mais uma manhã e temos essa presença do Senhor mais uma vez conosco. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Esse é o convite para cada um de nós esta manhã, de estarmos na presença do Senhor, de andar na presença do Senhor. Vamos orar e pedir para que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos como igreja, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez buscar a Tua face e Te louvar, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor permaneça, Senhor, no nosso meio e que possamos Te buscar verdadeiramente e andar em Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos declarar e aproveitar essa chance que temos no Senhor. Amém. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se
tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se nós tivermos, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Estamos nesta manhã muito felizes por novamente estarmos juntos, estarmos conectados, estarmos ligados no propósito de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Quero convidar você neste momento a alegrar-se como o salmista na narrativa bíblica do Salmo 122 declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos nesta manhã adorar ao Senhor? Vamos nesta manhã cantar louvores, abrir o nosso coração para a sua palavra, orar e buscar a presença do nosso Deus. Vamos neste momento buscar o Senhor em espírito e em verdade, consagrar a nossa vida, agradecer pela noite que tivemos, agradecer pelo dia, pelo início de um novo tempo. Coisas novas Ele está fazendo em nossas vidas. Os nossos corações estão cheios do novo de Deus e cada dia mais nós queremos viver essa dimensão. Nós cremos nestes novos tempos que o Senhor tem nos dado para vivermos e experimentarmos da sua
mão de poder da sua vontade boa, perfeita e agradável. Vamos orar neste momento, iniciando essa escola dominical, este tempo devocional, este tempo mesmo de preparo para recebermos a palavra do nosso Deus. Pai querido, Pai amado, a Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor. Estamos aqui neste momento para oferecer ao Senhor o nosso culto, oferecer ao Senhor a nossa vida, oferecer ao Senhor o nosso coração. Fala conosco nesta manhã, usa as nossas vidas, abençoe, ó Pai, cada família, abençoe, ó Pai, os ministérios da Tua igreja, abençoe, Senhor, de uma maneira geral, tudo aquilo que nós temos colocado diante dos nossos olhos para ofertar ao Senhor, que seja a Tua bênção a dirigir os propósitos do nosso coração, as nossas escolhas, as nossas decisões, mas sobretudo que nesta manhã seja a nossa primeira ação, a nossa primeira atitude, Te adorar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Assim nós oramos, Senhor, oramos e entregamos a Ti tudo aquilo que faremos neste dia para a glória do Teu nome. Amém e amém. Nós vamos neste momento louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor e experimentar da bondade do nosso Deus através da alegria. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando falamos em alegria, nós falamos também nas crianças, na alegria das crianças, sermos como crianças para herdarmos o reino dos céus. Ministério Infantil neste momento estará levando-nos a um tempo também de meditação na palavra, de entendimento do espaço da criança também dentro do nosso culto, dentro da nossa escola dominical. Por isso, seja edificado, seja edificada e convide seus filhos a desfrutar deste momento especial através do Ministério Infantil. Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem e nós estamos aqui mais um dia para a gente ouvir mais uma história, mais um aprendizado sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a oração, né? Então, antes da gente falar, eu trouxe aqui um semáforo. Todo mundo sabe para que serve o semáforo. O verde está liberado, o amarelo é atenção, o vermelho é para parar. O que isso tem a ver com a oração? Muitas vezes, quando a gente ora para Deus, Deus ouve as nossas orações e Ele fala assim, quando está tudo bem, Ele fala assim, ó, ótimo, é isso aí, siga em frente. Ele dá o sinalzinho verde de que os nossos sonhos, os nossos planos, o que a gente colocou na presença dele está de acordo com a vontade dele. Porque nós temos a nossa vontade, mas acima da nossa vontade está a vontade de Deus. Então, se os nossos sonhos, os nossos desejos é o mesmo desejo de Deus, quando a gente orar, Deus vai olhar e vai falar assim, ó, certinho, siga em frente que eu estou contigo. Agora, vai ter momentos em que a gente vai estar orando e Deus vai falar assim, calma, espera um pouquinho, porque às vezes não é o momento daquela bênção, não é o momento daquele projeto, daquele sonho. Às vezes temos que esperar a gente crescer um pouquinho mais, tá mais maduro para receber aquela bênção. Então, vai ter alguns momentos em que a gente vai orar, mas que Deus vai falar, espera um pouquinho, ainda não é o momento. E vai ter momentos na vida que a gente também vai orar e Deus vai falar assim, não, o sinalzinho vermelho, Ele vai falar assim, não é para você esse sonho, não é para você esse desejo, porque muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está pedindo para Deus é uma coisa boa para esse momento, é uma coisa que a gente quer muito, mas a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso passado, Ele sabe do nosso presente, Ele sabe do nosso futuro. Então pode ser que isso que a gente acha que é bom hoje, lá na frente não vai ser legal, né? Então Deus já fala, não, eu não quero isso para você. Então, que a gente possa orar,
entregar a vida a Deus e estar atento nesses sinaizinhos. Se é o verde, ok. Ou se é o amarelinho, para a gente esperar. Ou se é o sinal vermelho. Não siga em frente, que isso não vai dar certo. A história que nós vamos ouvir hoje está em Atos 12. Ele fala da prisão de Pedro. Pedro era um homem que gostava de falar da palavra de Deus, que levava o evangelho às outras pessoas, que gostava de falar do amor de Jesus, né? O quanto Deus é importante, quanto Jesus é para as nossas vidas. Mas teve um rei que mandou prender. E Pedro foi preso. E ele ficou muito triste, porque quem é que gosta de ficar preso, né? Ninguém gosta de estar preso. E ele também, ele não podia levar o amor de Deus às outras pessoas. Mas Pedro tinha uma igreja, tinha uns amigos muito legais. Eles entraram em oração, começaram a orar a Deus, pedindo que Deus operasse um milagre, porque Pedro ele estava preso. Como que ele ia sair? Não tinha como eles tirarem Pedro daquela prisão. Então eles começaram a orar e Deus ama ouvir as nossas orações. Quando a gente ora, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir aquilo que nós estamos pedindo para Ele de coração. E Deus ouviu o clamor daquele povo em função de Pedro, pedindo pela vida de Pedro. E olha que Deus inclinou os seus ouvidos, ouviu a oração e Ele atendeu a oração daquele povo. E olha o que Ele fez. Olha, eu vou ler para vocês em Atos 12, 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te as calças, as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então Deus, Ele opera milagre na vida da gente. Por isso, nós temos que orar e orar com fé, orar acreditando que Deus está disposto a ouvir a nossa oração e que Ele vai nos atender se for da vontade dEle, né? Então vamos orar para Deus? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ouve. Muito obrigado porque o Senhor está disposto, Senhor, a nos ouvir e a nos ajudar, ó Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijos para vocês, tenham um domingo abençoado e até a próxima. Tchau!
Muito bem, após este momento especial das crianças, do Ministério Infantil, eu convido você a ouvir a palavra do Senhor também no texto de Eclesiastes, capítulo de número 11. Os versos vão entre o primeiro e o segundo versículo, vão trazer para nós conselhos, segundo a tradução da NVI, sábios conselhos. E diz assim a palavra do Senhor: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O quanto nós temos dividido o que temos, o quanto nós temos, quem sabe, aproveitado do que Deus tem nos dado, mas não aproveitado de uma maneira egocêntrica ou de uma maneira individualista. O quanto nós temos aproveitado de tudo aquilo que Deus tem nos dado. A palavra do Senhor nos orienta a repartir com 7, com 8. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que tem por trás dos nossos próximos dias, das próximas situações que acontecerão a partir, inclusive, do mundo que vivemos. O mundo, como diz aqui esses sábios conselhos, você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. É tempo de aflição, é tempo de temor, tempo de incertezas, tempo inclusive de pensarmos no outro, pensarmos na missão de Deus, pensarmos no contexto amplo do que como igreja podemos fazer, como igreja podemos atuar, como igreja podemos, enfim, abençoar outras vidas. Estes sábios conselhos vêm na direção da nossa entrega, vêm na direção da nossa semeadura. Semear para colher, semear para poder ter. Aquilo que nós queremos receber, nós precisamos dar. Melhor dar do que receber. Quem sabe nós temos vivido com tantos temores ao nosso redor que não conseguimos nem pensar a respeito do que nós podemos repartir, do quanto nós podemos repartir, do quanto nós podemos semear, do quanto nós podemos entregar. Eu convido você neste momento, e eu sempre te convido a fazer esse exercício. O que nós temos, nós podemos agradecer. O que nós recebemos, nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor. Podemos ter um coração grato, podemos ter um coração alegre, nós temos nos alegrado por tudo que Deus tem nos dado, mas quando somos chamados a ofertar, nem sempre temos a mesma predisposição, nem sempre temos a mesma alegria, nem sempre temos o mesmo ânimo ou o mesmo entusiasmo, quem sabe a mesma confiança. Eu convido você a confiar. Eu convido você a olhar para os sábios conselhos da palavra do Senhor e repartir com aquele que não tem, repartir com aquele que precisa, repartir com aquele que espera, ou até aquele que não espera. Você já experimentou surpreender alguém? Já viveu a alegria de surpreender alguém e ser surpreendido pela reação que esta pessoa teve no momento em que você a abençoou? É bom abençoar, é bom repartir, é bom semear, é bom ofertar. Eu convido você a ofertar ao Senhor, convido você a lembrar-se dos nossos compromissos missionários, convido você a lembrar-se que a missão não parou, a lembrar-se inclusive do aspecto da escola dominical nos ensinando através da palavra o quanto nós precisamos ser doadores. Novamente, eu estou aqui numa sala da escola dominical fazendo você se lembrar dessa dinâmica bíblica, do ensino bíblico, das práticas bíblicas da palavra do Senhor. Essa é a classe das crianças. Semana passada eu estava no salão, esta semana eu estou aqui na sala das crianças. Nós aprendemos desde a nossa tenra idade o quanto nós precisamos obedecer ao Senhor e servir a Ele com alegria. Por isso, neste momento, eu te convido a orar e te convido a consagrar ao Senhor aquilo que você tem. Pai querido, Pai amado, toma o nosso coração em Tuas mãos, toma as nossas ações na Tua presença agora
que nós saibamos olhar ao redor, possamos perceber, ó Pai, as situações que estão acontecendo, tenhamos esta sensibilidade para entender, para conseguir, ó Pai, enxergar além daquilo que os nossos olhos têm visto, mas que com tudo isso nós sejamos sensíveis ao Teu chamado, sejamos sensíveis àqueles que sofrem, sejamos sensíveis àqueles que não têm e possamos, ó Pai, dar um pouco daquilo que nós temos. Dá, ó Pai, a cada um de nós um coração totalmente obediente à Tua palavra. Nós oramos e Te pedimos, consagre os nossos bens, consagre as nossas vidas, consagre as nossas decisões. Para a glória do Teu nome, nós abençoamos a Tua igreja com toda sorte de bênçãos nos seus recursos materiais e financeiros, e assim o fazemos para glorificar o Teu nome na Tua missão, em nome de Jesus. Amém e amém. Após este momento de consagração dos dízimos e das ofertas, eu convido o Ministério de Louvor a entoar um cântico, fazendo com que este momento seja um momento também de consagração e de entrega da nossa vida na presença do Senhor. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre
nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Após este cântico, eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 26. João, capítulo 3, verso de número 26, diz assim: Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amados, nós estamos vivendo neste mês uma temática extremamente profunda e que nos leva a refletir sobre os feitos do Senhor em nossas vidas. Coisas novas em novos tempos. E aí um verbo em ação, fazendo coisas novas em novos tempos. O fazer significa ter a consciência do que primeiramente Deus fez em nossas vidas. O texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, há um testemunho a respeito da vida de João Batista, aquele que veio primeiro, aquele que abriu caminho, aquele que endireitou as veredas, aquele que apregoou toda a necessidade de conversão, de transformação, de mudança, inclusive trazendo à tona a questão da confissão e do arrependimento. Agora, os discípulos perguntam a João a respeito daquele que estava com ele, daquele que estava batizando agora após ele. E João então é enfático a dizer a respeito do único que deveria batizar, do único que deveria fazer então, através da sua palavra, uma palavra de transformação, de conversão e de continuidade de uma voz profética que pudesse trazer salvação ao mundo. Mas a palavra do profeta João Batista àqueles que estavam querendo saber a respeito de Jesus, a respeito do Mestre, a respeito daquele que estava fazendo coisas após ele, João vai dizer então no verso de número 30 algo extremamente importante para mim e para você nesta manhã. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amados, quando nós olhamos para a temática, e esta temática nos faz entender as ações das nossas vidas, ou seja, fazendo coisas novas em novos tempos, será que eu e você temos parado na execução das nossas tarefas, nos fazeres diários? Nós temos parado e entendido de quem é a glória de tudo isso? Aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos sido levados a fazer e muitas vezes, por permissão do Senhor, temos de fato tido sucesso, tido êxito nas coisas que nós temos realizado? Será que nós temos entendido que quando nós crescemos é porque o Senhor nos abençoou? Quando nós executamos com êxito é porque o Senhor nos abençoou? Quando nós fazemos coisas novas, ainda que em novos tempos, é porque primeiramente o Senhor deu a nós condições desta execução? É necessário que Ele cresça e eu e você diminuamos. É necessário que o Senhor seja glorificado através dos nossos atos. É necessário que nós entendamos que tudo aquilo que nós podemos fazer e temos feito é porque, primeiramente, Ele nos abençoou e nos condicionou a estarmos vivendo novos tempos em nossas vidas.
Não apenas os tempos relacionados ao Cronos, relacionado ao dia a dia, relacionado ao nosso calendário, não apenas esses novos tempos, mas quando nós encaramos diferentes épocas em nossas vidas, nós encaramos não porque temos força ou porque conseguimos nos adaptar bem, mas porque o Senhor tem nos abençoado, mas porque o Senhor tem nos promovido a experiências novas e experiências que nos fazem crescer. Mas este crescimento não pode ofuscar aquele que deve crescer em nossas vidas. O nosso crescimento não pode ser maior do que aquele que cresceu e tem de fato sido glorificado na igreja, tem sido glorificado na vida em que eu promovo através do meu testemunho e precisa ser glorificado em todos os meus atos e em todas as minhas escolhas. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que eu dê a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor por aquilo que eu tenho feito nestes novos tempos. E aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu quero continuar fazendo, eu farei ou continuarei fazendo se ele derramar sobre mim a sua bênção e colocar sobre mim conhecimento, sabedoria, discernimento, força e convicção para prosseguir. Que nesta manhã de escola dominical, nesta manhã em que nós nos alegramos em vir à casa do Senhor, possa você também ter uma experiência gostosa na presença de Deus e assim o Senhor possa falar ao seu coração de uma forma também específica através da aula da escola dominical. Que esta aula possa edificar a sua vida e o seu coração para que este novo dia seja um dia grandemente abençoado pelo Senhor. Vamos orar neste momento e vamos nos preparar para a escola dominical que daqui a pouco já vai começar para nós. Pai amado, Pai querido, graças te damos por este momento. Te louvamos porque reconhecemos que nós nada somos. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos limitados, mas tudo aquilo que podemos fazer e realizar, nós o fazemos porque o Senhor tem nos dado além daquilo que nós merecemos. Queremos ter gratidão, queremos ter, ó Pai, o nosso coração cheio de gratidão, porque o Senhor tem nos levado a lugares altos, a lugares que não sonhávamos, a lugares, ó Pai, onde nós podemos olhar para tudo aquilo que nós vivíamos outrora, mas agora nós estamos vivendo um novo tempo. Que este novo tempo não signifique, ó Pai, para nós qualquer tipo de exaltação pessoal, qualquer tipo de glória pessoal, mas que seja para nós motivo de olharmos para as Tuas bênçãos sendo colocada em nossas vidas e em nosso coração. Fica conosco, Pai, abençoe agora a escola dominical, a aula que teremos, que seja um tempo de bênção para a Tua igreja e assim sobre as nossas vidas no decorrer deste dia. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de seguirmos para a escola dominical, lembrando que logo mais às 19 horas nós estaremos ao vivo em culto ao Senhor. Culto em que nós, como igreja, nos reunimos para dar ao Senhor toda a glória que lhe é devida e nós continuaremos falando sobre fazer coisas novas em novos tempos. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima aula na presença do Senhor. Bom dia, pessoal. Bem-vindo à Escola Dominical para mais uma lição. E nós estamos aqui seguindo a revista Legados de Fé. E a aula de hoje tem como tema Davi, diminuir o eu e exaltar a Deus, com base na passagem de 2 Samuel, capítulo 11. Henrietta Mears, em seu livro Visão Panorâmica da Bíblia, escreveu a seguinte frase sobre Davi: seria preferível que a vida de Davi tivesse terminado antes de haver se escrito o capítulo 11. Entretanto, irmãos e irmãs, o registro do pecado cometido por Davi traz um alerta de vigilância para nós, pois enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a cair em tentação e praticar atos
que nos separam de Deus. Para entender um pouco melhor essa história, vamos falar um pouco sobre o pronome eu, que é o foco da lição de hoje. A palavra eu, em 3 variações, ela pode ser entendida como o nosso ego, né? E o dicionário diz que o ego é a extrema admiração de uma pessoa para consigo própria. Nós também conhecemos a palavra egocentrismo, tendência de tudo referir-se à sua própria perspectiva, tomada como centro de todos os interesses. E por fim, a palavra egoísta, aquele que se preocupa em satisfazer o seu próprio interesse. Então, na lição de hoje, nós vamos ver que num determinado momento, Davi permitiu que o seu eu crescesse de tal maneira que ele acabou esquecendo que ele fazia a vontade de Deus, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, a história de Davi, ela pode ser dividida na lição de hoje em 2 narrativas. A primeira narrativa é antes de ser rei, Davi como pastor, e depois que ele começa ali soldado e nos seus primeiros anos de reinado, Davi teve um comportamento. Após cometer o adultério, que seria a segunda narrativa, e planejar um assassinato de um soldado leal para encobrir o seu erro, a história muda completamente. Então nós temos 2 narrativas, antes dele cometer o pecado, né, de adultério e de assassinato, e depois que ele comete esse pecado e se afastando ali da vontade de Deus. Na primeira parte, né, a gente vai se lembrar de que Davi é conhecido na história, na narrativa bíblica, como um homem segundo o coração de Deus. Quando nós pegamos aqui no livro de Atos 13, 22, quando Paulo estava falando na igreja de Antioquia sobre a narrativa bíblica, né, até chegar ali em Jesus, ele relembra o profeta Samuel e ele cita da seguinte maneira: e tendo tirado a este, ele está se referindo à retirada do trono do rei Saul, e agora vai ser colocado no trono Davi, né? Então ele diz, e tendo tirado a este, levantou-se-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse Deus falando aqui, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha como Deus olhava Davi e como deu sobre ele, né, um direcionamento dele fazer aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele e para o povo de Israel. Na segunda narrativa, que vai ser aqui, depois que Davi já tinha passado um bom tempo ali como rei, e ele vai então perceber que humanamente ele era superior a qualquer pessoa do reino, e também que ninguém no reino iria contestar uma decisão de Davi, ou mesmo apontar um erro que Davi pudesse cometer. E quando ele percebe isso, se percebe aqui pela história que nós vamos estudar um pouco juntos aqui, é que ele então começa a deixar o seu eu, né, crescer dentro de si. Ou seja, ele começa a procurar, a satisfazer agora desejos, caprichos, né, e ele vai então olhar de uma maneira diferente as coisas que estão ao seu redor. O que a gente entende também aqui? É bem interessante porque houve um momento aqui na história que Davi andava sobre o selo de Deus,
né? Ele foi selado com o Espírito de Deus e ele então andava sobre a luz do Senhor. Só que quando nós cometemos, e como Davi também cometeu, um ato contrário à vontade de Deus, ferindo os mandamentos de Deus, esta luz de Deus sobre a vida de Davi, ela foi interrompida. Então é como se uma nuvem agora passa aqui entre a mão de Deus e a vida de Davi, e ele então começa a fazer as coisas que lhe agradam, né? Porque antes, quando ele seguia o direcionamento de Deus, como pastor, vamos lembrar algumas coisas dele como pastor, né? Lá no campo, ainda muito jovem, cuidando das ovelhas, teve um momento que apareceu um leão, atacou as ovelhas, e Davi vai lá e luta contra aquele leão, mata o leão, né? Houve também um momento em que um urso atacou o rebanho e Davi defendeu. Então Davi tinha essa consciência da proteção de Deus e andava sobre a direção de Deus. Também quando ele enfrentou Golias, né? Qual foi a armadura que ele escolheu? Não foi aquilo que o rei deu para ele, mas ele foi ali com as coisas que ele usava para defender as suas ovelhas, né? E lutou porque ele tinha certeza absoluta que Deus iria abençoá-lo, iria protegê-lo do ataque daquele gigante e ele sairia vitorioso. Depois ele foi um soldado leal quando ele foi para o castelo, né? Ele serviu a Saul, mesmo sabendo que Saul em determinados momentos queria matá-lo, mas ele ainda era fiel ao rei, porque entendia que quem tinha colocado Saul ali era Deus. Então, por isso ele era leal ao reinado de Saul. Agora, quando ele passou vários anos e percebendo a importância do rei, como que o rei era agradado, né? Como que o rei tinha poder para fazer tudo aquilo que ele achava que poderia fazer ou que ele tinha vontade de fazer, ele passou a ser autoconfiante. Isso já é a primeira coisa que começa a nos afastar um pouco da direção de Deus. Quando eu sou autoconfiante, eu acho que eu posso, eu acho que eu tenho condições de fazer, eu acho que eu posso agir por mim mesmo, né? E aí você começa a não depender mais de Deus, mas começa a confiar na sua própria força. Como rei, e nós vamos entender aqui na passagem do capítulo 11, que Davi ficou preguiçoso, né? Que ele ficou egoísta, né? E neste momento em que ele vai começar a agir dessa maneira, vai acontecer aqui essa nuvem, né? Que vai deixar Davi na sombra, né? Sem a direção divina, e aí propenso a fazer um ato errado. Nós temos que entender que o pecado, mesmo nós sendo pessoas regeneradas, perdoadas, né? Mas se a gente se deixa levar por algo que desagrada a Deus, né? Principalmente aquelas coisas claramente declaradas como pecado, nós vamos nos separar de Deus, né? Nós vamos ter um outro momento que nós vamos falar sobre isso, porque nós vivemos um momento diferente, nós vamos no momento da graça, né? Nós temos meios de voltar a ter um relacionamento com Deus por aquilo que Cristo fez por nós. Nós vamos fazer uma leitura do 2 Samuel, capítulo 11. Nós não vamos ler o texto todo, irmãos, vocês conhecem a história, a história que Davi vê Betseba, vai desejá-la, e aí ele vai cometer uma série de coisas erradas, né? Vai tentar corrigir, erra mais ainda, né? Mas nós vamos ler alguns versículos que mostram por que ele acabou
fazendo isso, né? No primeiro versículo do capítulo 11 diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Bom, aqui tem algumas coisas interessantes, porque decorrido 1 ano, né? Na primavera era um período que os reis saíam para guerrear, né? E por diversos motivos, para conseguir alimento, para conseguir água, para estender as fronteiras do seu país, né? Então, na primavera era o período ideal para se realizar as guerras por causa do tempo favorável. Mas aqui mostra que quando chegou esse momento, Davi não saiu com o seu exército para guerrear. Ele mandou Joabe, ele mandou seu comandante lá com seus soldados, com a sua gente, para guerrear nessa cidade chamada Rabá. E ele lembra, ele fala assim: olha, eu vou mandar todo esse pessoal aqui que lutou ali com Amon e nós destruímos lá aquele país, conquistamos aquele país. Então ele estava tão autoconfiante que ele não precisava ir para a guerra. Ele mandou lá seu comandante, seus soldados, e onde ele ficou? A Bíblia diz: porém Davi ficou em Jerusalém, ficou no palácio. E aí um pouco mais para frente, no versículo aqui 2, diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Pensa bem, amados, que hora que a gente sai da cama? De tarde, né? Exceto quem trabalha no período da noite e tal, mas não era o caso de Davi. A gente sai da cama de manhã, né? Bem de manhã. Normalmente eu e a Eliane, nós saímos da cama às 5h20 da manhã, nós já estamos em pé, né? Mas Davi saiu de tarde. Então aqui mostra que Davi, além de ocioso lá no palácio, ele estava preguiçoso, né? Ele estava dormindo até tarde. E aí ele vai dar uma passeada ali pelo palácio e ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa, né? Então aqui nós conhecemos bem a história, sabemos quem era a mulher que ele viu lá, e a gente vai perceber que Davi mostra aqui egoísmo, discriminação e preconceito, né? Vamos citar algumas coisas que mostram essas 3 coisas realizadas por Davi. Primeiro, Betseba era casada com Urias, que era um heteu. Me parece, lendo na Bíblia, que quando Davi fica sabendo que aquela mulher que ele estava admirando ali agora era casada com um heteu, um estrangeiro, o que acontecia naquela época? Quando um rei ganhava a guerra, o povo vencido servia aquele rei. E a gente verifica também em algumas histórias aqui da Bíblia que pessoas do outro exército agora passa a servir aquele exército do rei que é vencedor. Então, apesar de Urias não ser um israelita, né, ele agora estava servindo o exército, mas ele era um estrangeiro. Então me parece que Davi falou assim: Urias é um estrangeiro, né? A outra coisa assim que mostra o egoísmo de Davi é que ele sabia que adultério, porque Betseba era casada, então ele ia cometer um adultério, e adultério é uma afronta, é um pecado a um mandamento dado por Deus sobre isto, né? E ele pouco se importou com a condição de Betseba, porque assim, por ter praticado adultério, se aquilo fosse descoberto, ela seria apedrejada,
até a morte, né? E depois que ele comete o ato de adultério e que ela engravida e deixa o rei ficar sabendo, momento que ele percebe o erro que ele cometeu. Mas o que Davi faz? Ao invés de procurar corrigir o seu erro, né, reconhecer o fato que ele errou, ele vai tentar ali costurar uma maneira de esconder aquilo, né? Pede para Urias voltar, para ficar na sua casa, porque assim ele deitaria com a sua mulher, e depois lá na frente ele imaginaria que aquele filho que agora nasceu seria um filho dele, né? Então ele monta esse esquema, mas todos vocês conhecem a história, sabe que Urias foi leal ao rei, foi fiel e disse: não, eu não vou para minha casa, nós estamos em guerra, né? Os meus amigos, os demais soldados ficaram lá, e lá é meu lugar, não é aqui, né? Usufruindo do conforto do meu lar, da presença da minha esposa, não, eu quero voltar para a guerra. E aí o que acontece? Davi permite que ele volte, mas arma para que ele seja colocado na frente de batalha, né, numa condição de risco, para que pudesse ser morto, né? E Joabe vai participar desse processo tal, e Urias então tem todos os detalhes aqui na Bíblia, ele vai ser exposto, e ele mais alguns soldados são mortos perto do palácio que eles estavam atacando lá em Rabá. E depois de ficar viúva, passando um determinado tempo, o rei Davi então pega Betseba para ser sua esposa no palácio. Ora, tem um fato muito interessante que chama atenção nessa história, que é a própria participação de Betseba. É muito interessante porque em nenhum momento aqui fala que Betseba concordou. Você imagina, é o rei, é o Todo-Poderoso que a coloca numa situação que ela não tem como reagir, né? E o que me faz pensar nisso também é que quando Natã vai falar com Davi, Natã, profeta, recebe a revelação de Deus do pecado que Davi cometeu, é enviado para falar com Davi, né, ali sobre o que ele tinha feito, e Natã em nenhum momento condena o ato que participou Betseba, né? Muito pelo contrário, quando percebemos, quando Natã narra uma história para que Davi, ele próprio, desse uma sentença sobre um personagem da história que Natã estava contando, ele vai se referir a Betseba como a ovelha amada do seu Senhor, uma referência ao amor que Urias tinha por sua mulher. Então, este amor de Urias pela sua esposa era reconhecido por Deus como um amor sincero e que tinha sido ali pelo egoísmo, pelo capricho, pelo seu eu próprio ali de fazer a sua vontade, foi interrompido pelo ato de Davi. Presumo assim, isso agora não está escrito, agora é uma presunção de quem lê a narrativa histórica do que aconteceu ali, que Betseba foi vítima de um assédio e de uma brutalidade sexual praticado pelo rei, né? E o poder do rei era tão grande, né, que quando Natã vai falar o que aconteceu, imagina, Natã recebeu aquela orientação de Deus, aquela revelação, ele podia entrar já condenando Davi, já falando que ele tinha errado, que agora Deus ia condená-lo, que ele ia passar por apuros. Não, se ele fizesse isso, Davi poderia matá-lo. Simplesmente, o poder dele era tão grande
que a hora que Natã o confrontasse, ele poderia matar Natã, como fez com Urias, né? Mas então Urias conta uma história de tal forma que o rei, ouvindo aquela história, que uma pessoa rica com muitas coisas tira a única ovelha de uma pessoa pobre, tal, e aí Davi vai dar a sentença e fala assim, não, essa pessoa precisa morrer e reparar 4 vezes mais o mal que fez. E aí Natã revela que aquele homem era Davi. Aí Davi abre os olhos e vê o que ele fez de errado, né? Uma outra observação, amados, e do papel de Betseba, que o primeiro filho dela, como conta a história, morreu, né, como consequência do pecado praticado por Davi, mas o segundo filho dela, que é Salomão, é que vai suceder o reino de Israel no lugar do pai Davi, né? Não foi nenhum dos filhos que Davi teve nos outros casamentos e que precederam Salomão, né? Mas isso mostra, sim, como Deus usa de misericórdia com aquilo que ele entende que tem que ser a continuidade da história humana, né? Ao continuar a leitura, a gente fica sabendo toda a consequência do que houve Davi, né? Primeiro, que os filhos de Davi cometem erros, né, como consequência daquilo que Davi fez, e repetem coisas que Davi fez de uma forma até mais cruel, de uma forma mais violenta, né? A gente vai conhecer na história que Amon, filho de Davi, se apaixona por uma meia-irmã, Tamar, que era irmã de Absalão, né? E ele a deseja e ele monta um esquema para conseguir ficar sós com a sua irmã e vai brutalizar sexualmente a sua irmã e vai humilhá-la tremendamente, destrói a vida de Tamar, né? E depois de 3 anos, Absalão vinga sua irmã, montando uma armadilha, atrai o irmão e mata o irmão. E um tempo depois vai tirar o trono do pai, né? Houve um momento em que Absalão tira o trono de Davi, Davi tem que fugir com a sua casa, com o seu exército mais próximo, tal, tudo como consequência. Então aquelas 2 narrativas, né? Antes de acontecer tal fato, depois de acontecer tal fato. A gente conhece a história, depois Davi se arrepende, escreve o Salmo 55, que é um salmo maravilhoso, que todo mundo conhece e tal, mas as consequências do pecado não teve como não enfrentar. Por isso que a gente tem que realmente se precaver de seguir a orientação de Deus, porque nós temos o perdão, mas as consequências, elas acontecem, as cicatrizes vão permanecer no corpo de quem comete um ato contra o mandamento divino, né? Se nós pegarmos aqui na Bíblia, no capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 10 ao 11, vai falar as coisas que vão acontecer com Davi, né? Agora, pois, não se apartará espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, né, para ser tua mulher, né? Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz desse sol. O versículo 12 é incrível. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, perante o sol. Nada mais humilhante para Davi de ver toda a consequência daquele ato
que ele cometeu. Bom, amados, essa é a história do Davi, né? Como que nós vamos trazer essa história, o aprendizado dessa história para o nosso momento de hoje? Hoje nós temos uma realidade diferente com Deus, nós vivemos na era da graça, Jesus Cristo já pagou o preço do nosso pecado, né? Somos pessoas regeneradas, somos pessoas que vivemos na graça do Senhor, mas nós temos que tomar cuidado, porque assim, eu fiz um desenho aqui para falar sobre o eu, né? Então aqui o círculo representa uma vida no troninho, lá no centrinho da nossa vida tem um troninho e lá senta o nosso eu, né? E quando nós estamos lá sentados no trono, nós vamos cuidando de todas as coisas que tem em nossa vida e vamos fazendo da maneira que nós entendemos que é melhor, do melhor jeito de se fazer, aquela coisa errada toda, só que vai desorganizando, porque nosso egoísmo prevalece, a nossa vontade prevalece, o nosso capricho, e as coisas tendem a, num determinado momento, não dar certo, e a gente vai se complicando aí no dia a dia da nossa vida. Como cristão, como que a gente organiza isso daqui? Organiza da seguinte maneira: quando nós recebemos a Cristo, né, nós tiramos o eu do centro da nossa vida e colocamos Jesus. E começamos a falar com Jesus, né, que através do Espírito Santo mora aqui dentro do nosso coração, e nós levamos tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida filtrado aqui por Jesus, pelos ensinamentos, pelos princípios, como que nós vamos lidar com isso no trabalho, na escola, na família, tudo isso nós organizamos com a direção divina, porque Cristo está sentado aqui no trono da nossa vida. Então isso é muito importante nós entendermos que quando nós trocamos o trono, quem está dirigindo a nossa vida é Jesus, né? Quem nos direciona para fazer as coisas que são necessárias, para ajudar o próximo, para ser um trabalhador correto, para pagar os nossos impostos, para não enganar as outras pessoas. Tudo isso seria parte do nosso eu e poderia acontecer, mas como cristãos, Cristo nos dirigindo, a gente direciona da forma mais correta possível. Se nós abrirmos lá em Mateus 23:11, Mateus 23:11 diz o seguinte: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então, essa conversa aqui de Jesus com os discípulos, estava ali eles naquele momento, né, de já entendendo um pouco mais ali de Jesus, tudo do poder, e que céu, como que seria isso, tal, quem seria maior lá quando estivesse com Jesus, né? E aí Jesus já falou: olha, o maior dentre vós é o vosso servo. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos servir. E o outro mandamento que vem trazer esse Cristo no centro da nossa vida, lá em João 13:34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Então veja, o amor, ele inclui serviço, ele inclui respeito ao próximo. Uma outra coisa que nós podemos fazer com tirar esse egocentrismo da nossa vida, eu tinha feito uma experiência aqui e infelizmente esqueci de colocar água escura aqui, né? Mas quando nós nascemos com essa natureza humana, e quando crescemos, a natureza humana, né, ela tende a fazer as coisas da carne. E quando você realiza as coisas da carne, se você for lá em Atos, né, e ver qual
as obras da carne, vai falar sobre prostituição, impureza, lascívia. Todas essas coisas nascem com a natureza humana. E uma forma de você diminuir isso, eliminar isso, substituir isso, né, é colocando o fruto do Espírito no lugar dessa natureza humana. Então você pega esse copo, a água representa o fruto do Espírito, e você então começa a encher a sua vida com o fruto do Espírito. À medida que você vai enchendo a sua vida com o fruto do Espírito, né, você vai deixando as obras da carne para trás, você já não as praticam mais. Mas só que tem uma coisa, nós estamos na carne. Então, se você deixa de colocar o fruto do Espírito, né, a natureza pode começar a sobressair diferente, e é onde a gente comete atos errados, né? Então, quando você lê o livro de Gálatas falando sobre obras da carne e o fruto do Espírito, lá no versículo 24 e 25, depois que ele explica a diferença entre um e outro, ele diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos desta natureza. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E para finalizar, amados, Paulo também no livro de Colossenses, ele vai falar, né, que o cristão tem que cultivar as virtudes do Espírito que nós recebemos, né? Então, ele no Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14, Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humanidade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quem ama serve, quem ama respeita, quem ama faz as coisas que Jesus Cristo fez. Amados, espero que vocês tenham oportunidade de ler um pouco mais sobre essa história de Davi, um pouco mais daquilo que temos no Evangelho. Vivemos a realidade da igreja, vivemos a realidade de viver o reino de Deus aqui na terra. Nós não vamos começar a viver o reino lá no céu, nós já começamos a viver aqui, e nós podemos viver aqui praticando os atos que Jesus praticou. Deus abençoe a todos vocês e que tenham um domingo ainda de descanso aí no período da tarde, e à noite estaremos juntos no culto de louvor ao Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Esperamos que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada durante a celebração que nós tivemos. Que o Senhor possa continuar falando com você no decorrer desta semana. Leve no seu coração uma mensagem de esperança, espalhe esta mensagem de esperança por onde você estiver. Que o fazer coisas novas em novos tempos possa motivar você, inspirar você e levar você para lugares mais altos. Lembrando, os nossos avisos estão no nosso boletim e os nossos cultos estarão acontecendo de forma presencial a partir do próximo domingo, dia 20. Deus abençoe, uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de vitórias para você, em nome de Jesus.